Né? A gente trouxe aí a notícia do Jones agora há pouco, vindo em linha com mais ou menos ali o esperado, mas acho que fica muito uma leitura deste mercado de trabalho ainda aquecido nos Estados Unidos. Olhando para a reação, Treasuries em alta desde ontem, a gente está vendo isso, desde o PMI também, mostrando a atividade forte ali dos Estados Unidos. Aqui está perto da estabilidade, não está acompanhando, mas mercado em queda, Treasuries em alta lá fora. Será que o payroll vai ajudar aí de alguma forma, André? Qual que é a tua leitura em relação a essa possibilidade do Fed cortar ou não juros já nessa reunião de junho? Olha, eu acho que depois da coletiva do Powell, que ele foi bastante dovish, né? Inclusive eu que sempre fui um crítico ferrenho da maneira como ele se comportava nas coletivas, principalmente na época do governo Trump, que bastava o Trump apertar ele espanava, iria para as coletivas, o pessoal apertava ele também espanava, entregava a paçoca e não adiantava. Às vezes você tinha uma decisão do FONC pró-mercado, mas aí apertavam ele e ele entregava o ouro, né? Depois do erro crasso dele de que a inflação era transitória, ele passou a ser muito conservador. Ele estava mandando muito bem na maneira como ele vinha conduzindo as coletivas, os discursos. Só que na última decisão do FONC, né, na coletiva, o discurso dele bastante dovish de corte de 3 cortes para este ano, etc. Eu acho que ele deve ter percebido que falou demais, como nos velhos tempos, e sexta-feira agora, né, no mercado fechado lá, ele meio que deu um cavalo de pau, né? Ele falou que não há pressa nos cortes de juros, etc. Eu não sei quanto está as apostas de corte para junho, mas depois de ontem deve ter caído bastante. Ontem estava em 55% a probabilidade de corte em junho. Não sei se caiu para baixo de 50% depois do PMI. Mas o Rafael Bostic, né, do Fed Atlanta, já tinha dado alerta na sexta retrasada, depois que o mercado fechou, de que não se deveria relaxar com a inflação por enquanto. Que ele esperava um corte para este ano, indo na contramão do Powell, né? E aí, sexta-feira agora, mercado fechado, o Powell, né? Acho que viu que foi prematuro aquela entrevista, aquela coletiva bem dovish, né? E reforçou a mensagem de que tem que ficar aguardando os dados, né? De inflação, de payroll, já que é o mandato duplo dele, é proteger a moeda, levar para a meta da inflação, mas também proteger o emprego. Só que os Estados Unidos vivem em pleno emprego há anos, né? E o payroll do ano passado, do mês passado, que era esperado 160 mil vagas criadas, veio 223 mil. Então, para agora, para sexta-feira, novamente estão esperando 160 mil vagas. Eu acredito que vai vir outra surpresa, até pelos jogos de agora, dentro do consenso. Não necessariamente o consenso do Peru vai ser atendido, vai se cumprir, né? 160 mil. A tendência, na minha opinião, é de alta. A gente teve 177 mil, né, no relação a janeiro, tivemos 223 mil em relação a fevereiro. Eu não sei se a gente vai ter uma redução. O que o mercado vem fazendo é que mesmo quando a gente tem um lado meio vazio do copo, eles estão sempre olhando o lado meio cheio. Eu não sei até quando vai durar isso. Então, a gente teve o Peru, por exemplo, vindo forte na última vez, mas, por outro lado, o percentual de desemprego aumentou 0,1%. Mas se manteve em pleno emprego. Mas o mercado se agarrou muito nisso. Saiu, se não me engano, de 3,6% para 3,7%. Aumentou o desemprego. Cara, 4%, 4.000% é pleno emprego ainda. E isso pressiona salários, pressiona a inflação como um todo, né? E a política monetária, tanto do Fed quanto do Copom, do FONC, quanto do Copom, do nosso Banco Central, a parte de serviços acaba sendo a que leva mais tempo
para a política monetária conseguir atingir, conseguir reduzir salários, né? Conseguir, infelizmente, faz parte de ciclos de expansão e de contração, aumentar o desemprego para realmente gerar uma redução do consumo que possa reduzir a inflação. Os Estados Unidos vive no pleno emprego, então o foco do Powell tem que ser na moeda por enquanto. Ele mesmo já falou que agora na sexta-feira, que 2 meses, né, onde veio dentro do esperado pelo FONC, os números de inflação, 2 meses, né, não significa que a inflação realmente agora a tendência é ter essa desinflação nos próximos meses, né? Acho que ele está lembrando o período que ele falou de inflação transitória. De repente, 2 meses, né, de inflação dentro do esperado, com uma desinflação, pode ser uma desinflação transitória. Eu acho que ele não vai querer errar pela segunda vez, né? Por isso que ele veio meio que tentar se corrigir, se consertar aí na sexta-feira. E aí o PMI de ontem, né, que veio depois de 16 meses na zona de retração, 16 meses na zona de retração, ele veio acima do esperado. Era esperado uma alta pelo mercado de 47,8 para 48,4 e veio 50,1. Ok, está no limite ali de retração e expansão, mas veio acima do esperado, foi suficiente para os treasuries subirem todos ontem. Então já tinha pressão do próprio Powell na sexta-feira, meio que vamos ter que esperar mais dados, ou seja, não quer errar novamente, né? Agora com desinflação pode ser transitória, ele não quer errar. E agora o PMI, né? Então, Jolts veio em linha. Será que o mercado está olhando lá do meio cheio do copo? Ah, veio em linha, que bom. Ou será que já começa a, né, esperar aí a possibilidade de um payroll forte novamente? Eu sei que, tecnicamente falando, os treasuries, eu vou até mostrar para vocês aqui, os treasuries de 10 anos, né, que é o que eu uso como referência, agora deu uma aliviada pós-Jolts, tá? Eles estavam na máxima aqui no momento do Jolts, mas eles estão sinalizando, vamos ver se vai sustentar, se vai devolver esse rompimento aqui, mas eles romperam, né, um pivô de alta, confirmaram um pivô de alta, estão confirmando um pivô de alta hoje, né, o que neste caso abriria a possibilidade de ele vir buscar aqui os 4,54 nos próximos dias, mas dependemos, claro, como eu falei, do payroll. O payroll pode mudar tudo, mas o payroll vem numa tendência de alta. Então, será que vai de um mês para o outro? Vai vir dentro do esperado, né? Ou até melhor do que o esperado, vir abaixo? Eu acho difícil. Pelo que a gente vê na economia americana, o mercado está muito forte. O PMI confirmou isso ontem. O PMI de serviços confirmou isso ontem. Então, se a gente teve crescimento aí no setor de manufatura, no setor industrial americano, é de se esperar que isso seja acompanhado também de mais vagas criadas aí no setor não agrícola, né, do mercado americano. Mas os treasuries vêm devolvendo lentamente, mas vem descendo aqui essa alta que ele estava antes dos Jolts. Agora, um outro ponto preocupante, né, não vejo muita gente falando disso, se fala muito da alta do petróleo, que é um componente que traz muita inflação, né, em qualquer lugar do mundo, é inevitável. O petróleo, inclusive, agora ele estava subindo mais, né, também deu uma recuada, mas o petróleo, falando tecnicamente, ele rompeu esse segundo alvo ontem, por mais que agora ele esteja até sentindo essa linha desse canal de alta, mas até eu comentei hoje no Morning Call que a expectativa depois desse rompimento de ontem era até a gente poder passar por um pullback aqui nessa região dos $83, mas eu acredito que o cenário está aberto agora para o WTI futuro, né, e buscar lá os $87,34, né? Se a gente for falar do Brent futuro, que é a referência para Petrobras, ele está aqui embaixo.
né, subindo 0,84% agora, ele bateu no seu segundo alvo, talvez até por isso que o WTI também, tecnicamente, tenha recuado um pouco, né? Então, talvez a gente tenha um pullback aqui do Brent, que é a referência para a Petrobras, mas a tendência é de alta clara e, no final, o que, na minha opinião, manda, né, no mercado de petróleo é o mercado futuro de WTI dos Estados Unidos, né, que, como eu falei, rompeu esse alvo, tem alvo aqui em cima nos $87. Isso é inflação, isso é problema para a Petrobras, que está quase nos 30% aí de defasagem, tá? O que ajuda bastante é, no caso da Petrobras e Vale, tem sido também essa alta do dólar. No caso da Petrobras ajuda e ao mesmo tempo atrapalha, porque ela exporta o petróleo pesado e compra combustível, né? Que acaba tendo que vender com essa defasagem. Eu acredito que o mercado agora é inexorável essa alta dos treasuries, né? Só se realmente vier um payroll muito pró-mercado, que eu não acredito que venha. Eu acho que essa alta é inexorável. Eu acho que não vamos ter o corte em junho, conforme esperado. Acho que é muito prematuro. O Powell não vai errar pela segunda vez nessa questão de timing, né? Ou de acreditar numa coisa e o mercado está sinalizando outra. E quando a gente olha o nosso DI, né, eu tenho até ele mais atualizado aqui no Profit, deixa eu só trocar a tela aqui. É, carregando a tela. Pronto. Então tá aqui. O DI, ó, do DI alta, firme e forte, rompeu esse segundo alvo. Então o DI tem alvo agora em 10,88, 10,89. 10,89, está em 10,80 agora, né? Recuando também junto com os treasuries. Mas ele rompeu esse alvo. A gente vê que ele bateu no segundo alvo, recuou e agora rompeu o segundo alvo. Pode passar por um pullback, mas abriu 10,88. Então, o petróleo com essa alta, eu não acredito que vá ceder, porque, como eu falei, não tem muita gente dando atenção para isso, mas o fato de Israel ter atacado ontem a embaixada do Irã na Síria, em Damasco, foi um fato extremamente grave. Ele cruzou uma linha vermelha. Além da morte de altos oficiais, né, da guarda revolucionária iraniana, isso é como se tivesse atacado o Irã, como tivesse mandado aviões atacar o Irã. Então não tem como, foram mísseis, etc., que ninguém sabe quem mandou. Não é como o caso do ataque terrorista no Irã, o último que teve, até na cerimônia lá de 4 anos da morte do antigo líder da Guarda Republicana Iraniana, que depois descobriram que era um grupo terrorista do Paquistão, então eles concordaram, né, vou atacar o Paquistão, onde fica esse grupo terrorista, mas o Paquistão não vai retaliar, e ficou por isso mesmo. É o tipo de negociação, né, que não vai rolar com Israel. Então, o Irã prometeu revidar, não temos a mínima ideia de como é que vai ser esse revide, mas isso só tende a pressionar o petróleo para cima, com a possibilidade de um conflito estendido, né, ali no Oriente Médio, envolvendo agora Irã, que já vinha participando aí através dos proxies, né, Hamas e dos Houthis, agora o Irã se envolvendo, talvez diretamente com Israel. Isso só vai pressionar o petróleo para cima, né? É praticamente inevitável. Então, neste caso, isso é mais inflação, é mais um ponto de atenção aí para o Fed, né? E assim como para o Banco Central brasileiro, que deixou no comunicado do Copom um comunicado bem hawkish, mas meio que aberto, né? O mercado até criticou bastante, que não entrou muito em detalhes, foi um comunicado mal escrito, mas veio a ata realmente lá explicitando os riscos domésticos e também os riscos internacionais, seja pelo lado de inflação, pelo lado de treasuries, mas eu acho que podemos ler também como riscos internacionais aí até essa questão
da guerra no Oriente Médio, na Ucrânia, né? A gente vê isso sendo o discurso se acirrando cada vez mais com o Macron, no caso do lado da OTAN, também do lado da Polônia, até mesmo da Alemanha, agora Oriente Médio, Israel com Irã. Tudo isso serve, né, pode servir de um pretexto até para o alfinete estourar essa bolha de IA, que é uma unanimidade no mercado, que é uma bolha. Se trata de uma bolha, o próprio economista-chefe do Citibank falou isso, é uma bolha, mas acredito que não vai estourar agora, vai estourar em 2025. É difícil dizer. Bolhas estouram a hora que querem, basta ter um alfinete. O alfinete pode ser qualquer coisa, né, no cenário externo, ou até mesmo, sei lá, na questão de política monetária. O próprio Peru vindo forte afasta de vez a possibilidade aí de corte em junho, e talvez até mesmo os 3 cortes esperados pelo mercado para 2024. Do nosso lado, além de todo esse cenário, né, para puxar o DI para cima, tem essa questão também fiscal, né? A gente sabe que o governo Lula, o governo petista, na hora que está nas cordas, a única ferramenta que ele conhece, né, para aumentar a popularidade é gastos. E já era um governo que se declarou gastão antes mesmo de assumir, logo depois do segundo turno de 22. Né? Agora, com essa queda de popularidade, pesquisa após pesquisa, né, o presidente não podendo aparecer nas ruas, né, num restaurante foi vaiado, etc. Sempre em cenário aí de ele quer inaugurar obras, botou os ministros, né, precisamos nos comunicar melhor. Isso quer dizer comunicar melhor na linguagem petista significa inaugurar obras, né? Será que ele vai conseguir inaugurar obras se não for em cenário aí controlado de sindicalistas, petistas, né, para poder sair bem na foto? Então, ele está perdendo bastante popularidade, seja por inflação, seja pelos discursos, né, que ele fez contra a agro, contra os evangélicos, a favor do Hamas, sendo parabenizado pelo Hamas, enfim, indo sempre na contramão do que o mundo todo. Quando a gente vê essa dicotomia aí, essa briga ideológica nas redes sociais de pró-palestinos e pró-israelenses, é um nicho muito pequeno, que essas andorinhas não fazem verão. Então, acho que o Lula vem mais gastão. Ontem o Pacheco deu mais um golpe aí, né, deixando vencer, deixando expirar lá a questão dos impostos, né, para os municípios, e isso aí é uma perda de 10 bilhões de reais, né? Ele disse que isso tem que ser via projeto de lei, etc., aquela questão dos 50 mil municípios, tem que ser projeto de lei, então são 10 bilhões de reais a menos. Um governo gastão precisa desesperadamente de receita, vai ter uma hora que essa receita não vai ter de onde vir, o governo vai gastar e não vai dizer que não é gasto, que é investimento para o povo, etc., né? Tipo Vale Picanha, eles anunciaram. E o próprio, apesar da inflação, eu estava vendo o entrevistado anterior do BTG, a própria inflação, estando ainda em linha no Boletim Focus para o ano que vem, mas o déficit para esse ano, todo mundo sabe que o déficit zero não vai rolar, né? O pessoal estava até descendo um pouco o déficit em relação ao PIB, né? O que antes era piso, né? De 0,7, 0,8, agora já estão vendo como teto. Mas, por exemplo, para 2025, já se espera um déficit de menos 0,5% do PIB. Quer dizer, então, seria um fracasso duplo, né, de ter déficit zero esse ano e superávit ano que vem. E isso, obviamente, vai impactar nos DIs. Não tem como. Né? A gente continuar sendo deficitário, continuar imprimindo dívida, imprimindo moeda, né, fazendo dívida, isso impacta no DI. E é uma tempestade perfeita, né? Treasury subindo, essa questão fiscal nossa interna, a inflação podendo subir por conta do petróleo, e se tivermos aí alguma grande correção nos mercados americanos, que estão muito esticados, né? Bastante esticados, sem correção nenhuma há muito tempo, é uma tempestade perfeita aí para o nosso Ibovespa.
Ogro, muito bom dia para você, sempre um prazer falar contigo. Bom dia, Felipe. Eu queria repercutir contigo um pouquinho a respeito desse leilão que o Banco Central vai fazer sobre o dólar, né? Daqui a pouquinho, inclusive, entre 12h30 e 12h40, tem essa tentativa aí de segurar um pouco, estabilizar um pouco o câmbio. A gente está vendo o dólar se valorizar bastante ante várias moedas, né? Toda essa situação da economia americana, toda a situação envolvendo, né, a própria dinâmica, né, da economia acaba fazendo com que o dólar se valorize também. Mas eu queria saber um pouquinho sobre esse leilão, o que você avalia para ele e se isso pode segurar um pouco o dólar, que já está operando bastante em alta aí nos últimos dias. A gente viu isso, furou os R$5, permanece por lá. E se de repente a gente pode ver dólar indo mais longe do que isso, se a gente pode ver algum movimento, caso não haja nenhum tipo de controle, de tentativa de segurar um pouco esse ímpeto do dólar. O meu alvo no dólar agora, com essa alta dos últimos dias, está em 5,22, tá? Eu, como trader de dólar, na pessoa física, mas eu sempre operei bastante dólar e bem pesado, eu senti na pele, vivi todos esses eventos aí que nós já tivemos aí dos crashes nos últimos anos, né? Covid, Wesley Day, 2008, né? Sei lá, eu fiz as contas, eu acho que já desde 2002 já peguei uns 16, 17 circuit breaks. E quando o dólar começa a subir por conta de juros, né? E o juros está subindo aqui e lá, como falei, deve confirmar um pivô de alta também lá. Aqui já confirmou o pivô, está indo embora, né? Meu alvo, como falei, está 10,88, agora está em 10,8. Esses leilões do Banco Central, além de 1 bilhão, na minha opinião, ser muito pouco, eu como trader, o que podia machucar era aqueles leilões de surpresa, né? Que o Banco Central fazia. Leilão sendo como foi. Deixa eu só sair aqui desse link. Leilão como foi esse anunciado ontem, não é punitivo. O que machuca os traders, né, que deixam eles menos propensos a tomar risco, ou pelo menos ir um pouco mais devagar com o andor, é quando a gente tem aqueles leilões não agendados, de surpresa, né? Aquilo machuca. Claro que grandes bancos, tesourarias, aguentam forte, aguentam firme isso, né? E eu acho que com a alta do DI, o dólar vai acompanhar, né? Não tem muito o que fazer. Nessa hora, o Banco Central não adianta, não tem muito por onde fugir. Se o dólar começar a se valorizar no mundo inteiro, porque a única maneira de você comprar treasuries é em dólar, né? Não tem outra maneira, você não compra em reais, nem em ienes, nem em yuans. Então, o dólar se valorizando lá fora vai valorizar aqui. Não tem como. A nossa moeda, não tem como ela ir na contramão, ainda mais com esses riscos fiscais, né? Que estão levando essa alta do DI forte nas últimas semamas. Então, esse tipo de ação do Banco Central, para mim, é completamente inócua. E o próprio Banco Central sabe disso, né? Água morro acima. Não, fogo morro acima, água morro abaixo. Cara, ninguém segura. É o caso de quando o dólar engata uma tendência de alta, os juros engatam uma tendência de alta, ninguém segura. Você pode retardar, mas os alvos são atingidos do mesmo jeito. Pode demorar um pouco mais, né, alguns dias a mais, mas os alvos são atingidos. Eu não vejo... Mas o Banco Central tem que fazer a parte dele, até para não ser, de repente, criticado demais de não ter atuado. Mas essa atuação anunciada ontem, para mim, não fede nem cheira, literalmente. Boa. André Machado, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo. Até a próxima, então. Um abraço para você.
Fechado, Felipe. Um abraço para todos da BMC. É uma alegria estar aqui com vocês toda semana. Valeu.